Já? Já deu uma conversadinha com o pai hoje, quando acordou? Deu aquela espreguiçada assim, falou: Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por eu estar respirando sem um tubo enfiado na minha garganta. Por eu estar respirando normalmente, sem precisar de auxílio de equipamento nenhum. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Você está feliz com Jesus? Amém? Então dá uma glória a Deus, bem forte. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou convidar você. Aliás, vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te damos graças, Pai, por mais esse dia, pelo teu olhar sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo Senhor ter nos trazido até aqui, Senhor, para podermos cultuarmos a Ti, estar em comunhão com os nossos amados irmãos, que são a Tua semelhança, que são a Tua face, Senhor. Nós te damos graças e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito possa envolver a todos, que a Tua unção, que a Tua graça possa ser derramada sobre cada um de nós. Tira de nós tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor, que nós possamos viver e respirar do Teu amor, da Tua graça, e que possamos passar tudo aquilo que o Senhor Jesus colocou em nossos corações. Ó Deus, Tu és grande, Tu és poderoso. Nós queremos Te render graças, não só hoje, mas todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Meu Pai, Tu és muito bem-vindo aqui, Senhor. Faz morada em nossos corações, Pai. Retira tudo mal de nós, Pai, que nós possamos ser puros diante de Ti, Senhor. E a Tua alegria faça em nossos corações a morada eterna, Senhor. Amém, Senhor. Tem uma palavra de Jesus que diz assim, que está lá no Novo Testamento, em Tiago 4,7. Você pode olhar aí? Bom, se não olhar, eu olhei. Tiago 4,7. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. É o único versículo. Achou? Tiago 4,7. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Reparem bem, diabo com D minúsculo, tá? Escrever diabo com D maiúsculo ninguém merece, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele quem? O diabo. Então, vou ler de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? O que traduz para mim este versículo? A pessoa pode perguntar para você assim: que tamanho é o poder de Deus? Quanto Deus tem de poder? Aí a pessoa responde assim: nossa, Deus tem poder assim, né? Olha, a melhor definição de todo poder é 100%, concorda? 100% de poder é de Deus. Menos que isso, não é Deus. Deus é 100% de poder. Então, assim, e agora eu faço a pergunta: e o inimigo? Quanto de poder tem o inimigo? Não, está errado. A palavra diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é isso? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
O que significa 100% de Deus? E o diabo tem poder, depende de você, como você está com Deus. Sobre você que tem poder, se você tiver 100% com Deus, o diabo realmente tem 0 de poder. Se você estiver vivendo, se sujeitando a Deus da maneira que tem que ser, se você estiver se sujeitando a Deus da maneira que tem que ser, você vai estar 100%, concorda? 100% do poder junto com Deus. Agora, se você tiver 99% com Deus, você já deu 1% de poder para o diabo. Acompanhando esse raciocínio, se você estiver 50% com Deus, você já deu 50% de poder para o diabo. É fácil, a matemática é simples. Quanto mais você está com Deus, menos você dá de poder para o diabo. É simples. E aí quando você resiste a Deus, resiste ao diabo, quer dizer, quanto mais você se liga a Deus, mais você está resistindo ao diabo, concorda? O diabo não vai querer nada com você, porque você está com Deus, ele não quer nada com você, então ele não vai ter cada vez menos poder. Então seja firme nas promessas de Deus, seja firme nos ensinamentos de Deus, que o inimigo não vai ter poder sobre você. Sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, vai direto. Aqui você não tem poder não, porque eu estou 100% com meu Deus, você aqui não manda nada, você não é nada. Agora, se eu der uma vacilada aqui, eu já estou dando poder para ele. Quanto mais você peca, mais poder você dá para o diabo, e menos você está presente, está mais distante você está do Senhor. É simples, é uma matemática simples. Deus é simples assim. Se você está com Deus, você está sem o diabo. Se você está mais ou menos com Deus, o diabo está mais forte com você. É assim que funciona. Então, a minha mensagem para você, continuar a tua vida, não é o dia de amanhã não, são todos os dias. Esteja nos caminhos do Senhor, esteja mais com Deus, que quanto mais você estiver com Deus, menos o inimigo vai te atazanar. Amém? E eu falo em termos de saúde, eu falo em termos de prosperidade. Muita gente pensa que prosperidade é riqueza. Na verdade, prosperidade não é riqueza. Prosperidade é você viver bem com o que você ganha. Não importa quanto você ganha. Se você consegue viver bem ganhando pouco, você é próspero. Próspero não significa dinheiro no bolso. Próspero significa, apesar de você ganhar, sei lá, um salário mínimo, você vive com o salário mínimo. Você consegue viver porque Deus te dá graça para isso. Se Deus quiser te conceder um benefício maior, de você arrumar um emprego maior, uma fonte de renda maior, honestamente, amém. Foi merecimento teu. Deus quis te dar a graça que você conseguir algo melhor. Mas só peça para Ele prosperidade, porque você vivendo com o que você tem bem, já é próspero. Amém? Você quer dar um glória a Deus? De novo, mais forte do que da primeira vez, que a primeira vez não convenceu. Glória a Deus! Glória a Deus! Seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar. E essas palmas são sempre para Deus, nunca para quem está aqui em cima, tá? Sempre que você aplaudir, aplauda ao Senhor, porque Ele usou quem está aqui em cima para te abençoar. E pode usar a gente, Senhor, né? Amém?
Senhor dos exércitos, a minha voz confia e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontra casa e a andorinha ninho para si. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, em eu encontrei Deus altares, Senhor, em pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória.
ao Senhor, adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Glorifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso coração. Pois morreu a nossa morte para viver em sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diga comigo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Agora vamos, os irmãos podem ficar sentados, né? Vamos agora para o momento da oferta. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor esteja com toda a igreja. Eu gostaria de ler com vocês Lucas, no capítulo 16, versículo 1. Ele fala o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador é um homem rico que foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o achou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração.
conversando, estávamos pedindo: o que eu farei? Para cavar, não tenho mais força. Eu tenho vergonha de mendigar, já sei o que vou fazer. Para quê? Quando o meu emprego aqui acabar, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva só 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? Ele disse: 100 tonéis de trigo. Ele disse de novo: 100 tonéis. Então ele disse: toma a sua conta e escreva só 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, aquelas que são eternas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes confiará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhe disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece aquilo que tem muito mais valor. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Esse texto do administrador infiel nos ensina algumas lições a respeito de como nós devemos honrar os recursos que Deus nos dá. Nesse texto do administrador infiel, mostra um homem que ele estava trabalhando para o Senhor e ele estava cometendo roubos, e o Senhor chega para ele e fala o seguinte: olha, presta contas da sua administração. E ele fala assim: ok, eu preciso arrumar uma forma de me garantir aqui, porque eu vou ser mandado embora, mendigar eu não vou, e eu não tenho mais forças para trabalhar no campo, então eu vou dar um jeitinho, o famoso jeitinho. E uma coisa que eu vou falar para vocês, irmãos: jeitinho não é de Deus. Nós precisamos viver, como o Wilson falou, prósperos com aquilo que nós ganhamos, prósperos com aquilo que Deus nos dá, independente do valor. E nós não podemos fazer jeitinhos desonestos para que a nossa renda aumente. Então a gente não pode enganar o cliente, a gente não pode enganar a pessoa, a gente não pode enganar o fornecedor, a gente precisa viver honestamente. E esse administrador, ele começa aqui a falar com as pessoas: olha, quanto você deve para o meu patrão? Ah, eu devo 50 tonéis de trigo, 50 tonéis de azeite. Ah, você deve isso? Então fala que você deve menos. Quanto você deve? Eu devo 100 tonéis de trigo. Então fala que você deve menos. E ele começou a embolsar a diferença. É a famosa propina, é a famosa lavagem de dinheiro que nós vemos hoje. Ele estava pegando para ele estava roubando aquilo que não era dele. Então, meus irmãos, e aí Jesus Cristo, aqui nessa parábola, ele ensina o seguinte: se vocês não forem fiéis na origem do dinheiro, desse mundo injusto, quem confiará a vocês a verdadeira riqueza? E a verdadeira riqueza é a salvação. Ele liga o nosso coração à nossa salvação. Se nós formos desonestos com o nosso dinheiro, nós não somos dignos de salvação. Olha como é séria essa palavra. E ele fala que ninguém pode. E ele fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é fiel
quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, se você tem sido desonesto nas pequenas coisas, não adianta falar: o dia que eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser fiel. O dia que eu tiver um emprego bom, eu vou ser fiel. Você não vai ser. Porque quem não é fiel nas coisas pequenas, ele não é fiel na coisa grande. Quem rouba uma agulha, rouba um caminhão. Não é assim que a gente fala? É isso. Quem é desonesto com uma agulha, é desonesto com um caminhão. Então, a gente precisa sempre manter a integridade e a fidelidade. E a gente vai fazer esse momento de oferta dizendo para o Senhor que nós somos gratos a Deus. Dizendo ao Senhor que nós somos fiéis. Se Deus tem te dado um trabalho, ouve ao Senhor nas suas ofertas. Administre o seu dinheiro de forma que também sobe para você abençoar. Se você não tem um trabalho, Deus pode te abençoar e abrir uma porta de emprego para você. E nós vamos orar para que Deus abençoe sua casa, abençoe suas finanças, mas principalmente para que Deus mantenha a integridade e a fidelidade nos nossos corações. Irmãos, eu gostaria que vocês colocassem de pé. Vocês vão ter a oportunidade de ofertar agora. Mas enquanto vocês ofertam, nós também vamos estar oferecendo a nossa oferta de louvor a Deus. Nós vamos estar cantando um louvor. E eu gostaria de orar. Senhor, em nome de Jesus, os meus irmãos, eles vão vir aqui à frente para ofertar, para entregar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe, Pai, a renda deles. Eu quero pedir ao Pai que o Senhor abençoe o trabalho deles. Eu quero pedir ao Pai que o Senhor abençoe tudo aquilo que eles colocarem nas mãos. Eu quero te pedir ao Pai que os meus irmãos sejam fiéis ao Senhor na administração das riquezas que o Senhor tem nos dado. Para mim, talvez a riqueza é o salário mínimo. Para outro, pode ser milhões. Mas eu te agradeço, Senhor, por todas essas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos pelo nosso trabalho. Nós te louvamos, ó Deus, pela força para trabalhar. Aquelas pessoas que estão desempregadas, ó Pai, que talvez estão nos assistindo agora e estão precisando de um milagre do Senhor. Estão precisando de alimento sobre a mesa. Estão precisando de calçado, roupas. Estão precisando de suprimento para que haja, Senhor, a mudança nas necessidades da sua família. Eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoá-los e que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos e que eles possam, Senhor, ter uma porta de emprego aberta para eles. As pessoas que estão doentes e precisam de um milagre do Senhor para ter a sua saúde restituída, para voltar a trabalhar, que o Senhor possa dar saúde, Pai. Em nome de Jesus, continua trabalhando, Deus, na nossa fidelidade e que nós possamos ser fiéis no pouco, Senhor, que o Senhor tem nos dado e que nós possamos também ser fiéis no muito que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, vocês podem ofertar enquanto o grupo de louvor canta e logo em seguida o Álvaro vai ministrar a palavra do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de te crescer. Quando independente e deixo que simplesmente não posso viver longe do meu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afado, Senhor. Não posso viver longe do
com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, tocar a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Quando me permite, e deixo simplesmente ver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, teus braços de amor. Amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? É um motivo de muita alegria estar com comunhão com os irmãos, na casa do Pai. Que você continue adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Os irmãos que nos assistem através das mídias sociais, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqueles que estão presentes também, que Deus esteja abençoando e guardando a vida de todos vocês. Para os irmãos, eu gostaria de estar orando primeiramente, para que nós possamos iniciar o momento de ministração da palavra do Senhor, amém? Se os irmãos puderem colocar de pé, amém? Soberano Deus, Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer, te exaltar, te glorificar pela oportunidade para estarmos na tua casa, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor, Pai, ministre através de mim, Pai, que eu fale aquilo que o Senhor deseja, Pai, para falar com teus filhos, Senhor Jesus. Que nós possamos ser tocados, santificados, que nós possamos sair daqui, Pai, transformados, Pai. Que nós possamos, Pai, estar na tua presença, que nós, Pai, não desviamos nosso pensamento para coisas do mundo, para pensar no que está lá fora, na semana, no que vai ser na semana, mas que nós possamos voltar, Senhor, somente para esse momento, para esse momento precioso que é para falar da tua palavra, Pai, do teu evangelho, Senhor Jesus. É tudo o que eu te peço, Pai, e te agradeço até o momento, Pai. Amém. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 até o 21.
Aqueles que acharam, digam amém. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispos e diáconos. É graça a vossa paz, da parte de Deus, vosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembram de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas e pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Temos por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus é testemunha das saudades que todos vos têm em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e de todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E eu quero, irmãos, que saibais que as coisas me aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porta, mas outros por de boa vontade. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciaram a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição nas minhas prisões. Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, e com fingimentos ou em verdade, nisto me regozijo, e regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará na salvação. Pedia a vossa oração pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em cada ser confundido antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque viver é Cristo e morrer é ganho. Amém? Irmãos, o tema que eu quero abordar com vocês é exatamente este, onde Paulo, ele está ministrando na igreja de Filipos, e esse é o tema que eu vim trazer nessa terra para os irmãos, que é o que o Senhor me falava no meu coração, sobre viver é Cristo, morrer é lucro. Nessa ocasião, Paulo, ele estava diante de um dilema. Em virtude de pregar o Evangelho, Paulo ele foi preso, e naquele momento ele ficou dividido em pedir uma oração em favor de Deus para que fosse liberto para continuar pregando o Evangelho, e ao mesmo tempo ele sabia que se ele continuasse ministrando a palavra, ele poderia ser morto ali, ele ia um julgamento, condenado à morte. E às vezes a gente se encontra numa ocasião desta, e é isso que eu quero trazer para os irmãos esta manhã, que às vezes nós imaginamos que temos uma opção de escolher um carro, uma boa casa, um curso para se fazer, uma situação de emprego onde nós temos duas oportunidades que batem a porta, quando Deus abençoa, e nós ficamos, duvidamos, vou escolher este, vou escolher aquele, e Paulo se encontrava nessa mesma situação. Não digo que nenhuma das situações eram ruins, mas ali Paulo ele se encontrou numa ocasião, ele estava ali não preocupado,
mas ele estava ansioso diante da situação que ele se encontrava. Mas ele confiou em Deus. Ele, assim, ele deixou nas mãos de Deus, para que Deus fizesse o melhor naquele momento. E esse é o ponto que eu quero trazer para a palavra que foi falada agora em Filipenses para vocês. Que Paulo, a questão da palavra de Deus, é a questão de que Paulo desejava naquele momento. Se nós analisarmos a preocupação de Paulo, o que ele fazia é repensar sobre a questão de ficar servindo a terra pregando o Evangelho, porque Paulo era missionário. Paulo levava a palavra do Senhor em terra, lugar em lugar. E ao mesmo tempo, ele se motivava, ele tinha um desejo muito grande de subir para a glória de Cristo, de viver com Cristo, porque ele sabia que ele tinha um desejo de conhecer o mestre dele, a quem ele serviu. Ao mesmo tempo, nós se perguntamos, sabemos que Paulo ele desejava isso de si mesmo, mas o que eu quero levar aqui é que Paulo ele não buscava reconhecimento dos homens, ele não buscava honra perante o homem, mudando. Mas o que ele queria ali mesmo, ao desejo de Paulo, no coração dele, era glorificar a Cristo a todo momento. Esse era o nome de Jesus Cristo acima de tudo. E ele queria engrandecer o nome de Jesus. E o que nos chama a atenção é a fidelidade de Paulo. Paulo ele era um homem íntegro. Paulo ele tinha fé. Paulo ele demonstrava amor a Jesus Cristo. Ele colocava o reino de Deus acima de tudo. E é isso que se nós levarmos em consideração hoje, nos dias atuais, se nós estamos fazendo isso, será que nós estamos colocando, como Paulo, o reino de Deus acima de todas as coisas? Será que diante de uma situação, não sei se você passou em alguma ocasião, será que nós, no trabalho, seja na faculdade, na rua, no nosso bairro, será que nós temos demonstrado nossa fé em Cristo Jesus? Será que você já passou na sua cabeça alguma ocasião desse tipo de situação, desse tipo? Então, convido os irmãos a refletir nesta manhã em relação a isso. Por isso que eu coloquei aqui, por isso afirmou para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, que foi falado no versículo 21. Paulo ele revelou algumas razões que deixam alegre, apesar da situação que ele se encontrava, preso. Em Filipenses, quando ele estava pregando o Evangelho ali na congregação dos Filipenses, ele ficava de fato sendo pregado. Ele pedia auxílio do Espírito Santo em favor dele, a fim de que ele não seja envergonhado, mas que a graça de Cristo, não depende seja pela vida ou pela morte, mas o mais importante ali que Paulo orava é que o nome de Cristo seja iniciado, que através dele a palavra do Senhor fosse edificada e alcançasse vidas. Esse era o objetivo do Paulo. Ele não ligava se ele ia viver ou morrer, mas esse é o ponto. E Paulo, agora ele vive em Cristo. E sabe aquela razão existente de Cristo que Cristo comprou? Ele lavou o nosso sangue. Quando Jesus Cristo ele foi crucificado na cruz, derramou o sangue por mim, por você, ele morreu para que nós fossemos perdoados por tudo aquilo que a gente fez, não só aquilo que a gente fez, mas por tudo aquilo que ia de vir, independente de tudo. Ele morreu, ele chamou cada um de nós pelo nome, para que nós pudéssemos levar o Evangelho, pregar o Evangelho. Esse é o nosso objetivo, porque a nossa passagem aqui é temporária, para aqueles que realmente têm fé, aqueles que creem em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque esse é o objetivo. Deus nos criou em mais semelhança para adorar, para levar a palavra dele. Antes da conversão de Paulo, nós sabemos que Paulo ele perseguia Jesus Cristo. Ele servia às ordens dos homens. E ele não gostava do Evangelho. Nós sabemos que antes de Paulo ser Paulo, o missionário, ele era Saulo. E ele procurava viver as obras da lei dos homens. Mas quando Paulo ele reconheceu a Cristo, reconheceu o sacrifício vivo de Jesus Cristo, ele passou a viver em favor do Evangelho, em favor da palavra do Senhor, e ele trabalhou em prol do reino de Deus, ministrando para as pessoas a palavra do Senhor, fundando igrejas, como a igreja de Filipos,
Então ele tinha amor pela igreja de Filipos nesse momento. E é isso que eu chamo os irmãos. Será que nós temos engrandecido o nome de Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo é o alvo no qual nós estamos buscando através da palavra, através do louvor, através do tempo de qualidade todos os dias com o Senhor, onde nós pomos a ponta dos nossos pés, que as pessoas possam enxergar através de nós, né, a luz do Senhor. Amém? Além disso, Paulo ele revela um contraste, né, entre os pregadores que pregavam a Cristo, da inveja e da discórdia. Né? Ele desejava que mesmo aqueles, né, que desejavam mal, que fingiam pregar o Evangelho de forma errada, né, eles fingiam, se passavam a pregar o Evangelho para dar uma impressão de que eles eram servos de Cristo verdadeiros. Mas ele orava independente disso para que a vontade de Deus prevalecesse. E que, independente de tudo, ele estava fazendo a vontade de Cristo. E aí nós procuramos ali o que significa para mim. A gente pode viver para Cristo? Na própria carta de Filipenses nós encontramos a resposta. O apóstolo Paulo ensina para nós o que significa viver Cristo. Viver é Cristo, é para o crente, quando ele vive de modo digno o Evangelho. É nós vivermos segundo a vontade de Deus. É viver segundo a palavra do Senhor, não a nossa vontade, mas viver aquilo que Deus descreveu e colocou para que fossem os princípios da nossa vida. É deixarmos o velho hábito, é deixarmos de fazer aquilo que nós gostamos e passar a fazer a vontade de Cristo, é viver realmente uma vida edificada, uma vida cristã, íntegra e verdadeira na palavra do Senhor. Amém? Isso se encontra em Filipenses 1:27. O Evangelho não aponta o perdão dos pecados em Cristo, mas também nos revela a nova vida de Deus, que devemos glorificar o seu nome. Então esse é o nosso objetivo, Pai. Viver de modo digno, como fala aqui em Efésios 4:2, de modo digno que o Evangelho deixe o pecado para trás e não se conformar com o mundo, para imitarmos a Cristo e seguir seus mandamentos, porque Cristo é o espelho. Nós devemos todos os dias, por mais difícil que seja, nós devemos buscar referência em Cristo, porque Cristo foi um homem perfeito aqui na terra, quando ele pisou, um homem íntegro, um homem que desejava o bem, mesmo para aqueles que desejavam o mal para ele. Ele demonstrava amor, demonstrava compaixão. É isso que Deus nos exemplifica. E Paulo, ele era isso tudo. Paulo, ele buscava, ele não era perfeito, mas ele buscava ser melhor naquilo que ele foi designado a fazer. Então, quando Paulo ele foi preso, ele não cometeu nenhum crime. Ele simplesmente foi preso porque ele pregava a palavra do Senhor. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor determinou para que ele fizesse bem. Então, pela causa de Cristo, foi aquilo pelo motivo pelo qual Paulo foi preso. Ele sofreu por causa de sua fé, mas mesmo assim, ele estava ali com o objetivo de glorificar a Cristo em sua vida. E aí eu pergunto, né, será que Cristo, para nós crentes, quando nós amamos Ele, a igreja de Cristo, Paulo ele amava a igreja, se preocupava com ela, ele ficou dividido. Por isso que eu coloquei a determinada situação, que ele ficou entre um dilema, porque ele ficou dividido entre servir a Cristo, morrer em favor da palavra do Senhor, em proclamar a palavra e crer na fé dele, mas ao mesmo tempo ele tinha um amor muito grande em continuar ministrando a palavra do Senhor ali pela igreja de Filipos. Ele queria ali, um desejo no coração dele, ele queria continuar ministrando, ensinando, para que a igreja continuasse no caminho certo e não desviasse daquilo que o Senhor desejava para aquela igreja, para ter quantos filhos. Ele se aprofundou, ele orou ali com os irmãos, e mesmo mesmo encorajou os irmãos a serem alegres à fé. Então, por isso que eu estou abordando esse tema com os irmãos, porque será que nós temos colocado a situação de Cristo como prioridade nas nossas vidas? Será que nós temos no trabalho estado numa situação semelhante a de Paulo, por pregar o Evangelho? Imagina um cenário. Hoje nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. Nós podemos fazer um culto ao ar livre, podemos aqui estar na igreja, aqui servindo a Deus, louvando, exaltando. Mas imagine que amanhã a gente acorda e em determinado momento o governo, os ministros
determinem que o Evangelho seja proibido. Igual a situação onde Paulo se encontrava, onde ele foi preso por provar a sua fé, porque ele cria em Cristo Jesus. Imagina se nós fôssemos presos. Será que nós estávamos preparados para morrer para Cristo? Será que como é que está nosso coração nessa manhã, para que, diante dessa situação? Isso que eu convido os irmãos a refletir nesta manhã, em relação a Cristo. Amém? Em Filipos 1, 25 e 26, ele desejava também, por mais tempo, progredir na fé. Então, Paulo, ele ficou ali aflito, ansioso, porque ele ficava: Senhor, será que eu desejo ficar com o Senhor, eu desejo servir ao Senhor aqui no Evangelho, eu quero ajudar os meus irmãos a crescerem em Cristo, porque estou preocupado para que eles continuem crescendo, mas ao mesmo tempo o meu coração deseja subir para a glória. E aí eu pergunto a você, se você diz que ama Cristo, para Ele, mas não mostra nenhum interesse pela palavra, pela edificação da igreja, pelos dons, se nós deixamos às vezes de usar os nossos dons em favor do reino, como Deus nos abençoa, quando não oramos pela igreja em favor do ministério de louvor, do ministério de homens, do Evangelho, todo o ministério. Se nós deixamos de servir a Cristo, nós não estamos servindo a Deus verdadeiramente. Se não choramos com as situações da igreja, como uma situação determinada, uma lei que proíbe a palavra do Senhor nos outros países, nós temos o privilégio aqui no Brasil de podermos proclamar nossa fé, crer e mostrar que nós seremos um Deus vivo. Mas existem países, na Coreia, que nós não temos não tem esse privilégio, nossos irmãos. Mas Deus aqui nos fala que nós devemos chorar, derramar lágrimas, orar, orar para que Deus possa fazer um milagre ali e continue ali trabalhando, para que o Evangelho seja proclamado naquele país. Por isso que eu abordei. Nós vivemos para Cristo, nós devemos amar a igreja dele. Não basta só ouvir a palavra, nós devemos amar a igreja dele, que é o essencial, faz parte da igreja dele. Isso é um papel fundamental em nossas vidas como cristãos. Amém? Então, também quero colocar aqui como Paulo engrandecia a Cristo em sua vida. Através do seu empenho em trabalhar no crescimento da igreja, no progresso do Evangelho. Ele considerava Cristo como glorificar a Deus em favor dela. Ele viveu e morreu pela igreja. Ele vivia realmente uma vida cristocêntrica no caminho do Senhor. E nós, de fato, será que temos feito pela igreja algo tão bom para Cristo, sendo membro dela, fiel e justo? Pergunto a vocês, todos nesta manhã. Viver a Cristo para o crente é quando ele confia em Cristo de todo o coração. É quando nós deixamos nossas preocupações, nossas ansiedades, a nossa semana, o nosso trabalho. Quando nós oramos e falamos: Senhor, cuida, que toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que eu tenho, seja nas tuas mãos, mas que não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, que toma controle dela. Esse é o ponto que eu quero abordar também com os irmãos. Que Cristo, ele morreu por nós, pela igreja. Paulo, ele seguiu o mesmo caminho do Senhor. Ele morreu em favor de Cristo. E quem tem Cristo na vida, ele não tem desespero, ele não tem aflições no tempo presente, ele não passa dificuldade. Nós passamos dificuldade, mas o mais importante é se nós estamos apegados a Cristo. Se nós deixamos de servir a Cristo, não estamos apegados a Cristo, nós vamos passar dificuldade. Mas o papel fundamental, o nosso papel aqui, o nosso principal fator, é nós estarmos dedicados, como o Wilson falou. Será que nós estamos resistindo ao diabo, colocando o Senhor, sujeitando ao Senhor? Porque Deus, se nós estamos apegados a Cristo, o diabo não vai nos tentar, não vai nos colocar numa dificuldade de um desemprego, de uma dificuldade, uma enfermidade, de uma situação, de uma perda, uma situação financeira, seja o que for, nós vamos passar, porque Deus estará conosco se nós estivermos realmente firmes e fortes com Ele. Amém? No caso aqui, Paulo ele está diante de um dilema. Por quê? Porque o significa para mim o dilema. Na própria carta que nós encontramos lá o que significa para o Evangelho. No caso, nós devemos ser humildes.
Em Filipenses 2:1 fala: ser humilde é estar disposto a servir uns aos outros de forma prática, de viver para Cristo. Amém? Nós se perguntamos às vezes, nós queremos louvar, nós queremos exaltar o nome do Senhor, ler a palavra, mas também Cristo nos convoca a sermos humildes e trabalhar em favor da igreja, em favor dos ministérios, seja ele qual for que Deus nos regulou a fazer. Amém? E aí no caso fala aqui Paulo, porque ele não estava preso por algum motivo, certo? Viver para Cristo, o crente ele ama. Paulo ele fundou a igreja de Filipos. Ele já permaneceu por tempo para ajudar alguns irmãos, porque ele era a cabeça da igreja neste determinado momento. Quem ama Cristo ama a sua igreja. Amém? Jesus é maravilhoso. No caso aqui, quando nós vemos a razão de Paulo sendo considerada questionada pela fé, fala: bem-aventurado aquele que vive para Cristo, pois além de cumprir o propósito da sua criação, para glorificar Deus nesta vida, ele também terá na morte como lucro. Isso nos leva a segundo o ponto: morrer do crente é lucro. Esse é o tema que eu quis abordar para os irmãos nesta manhã, porque Paulo ele completou o nosso contexto, dizendo para mim: viver para Cristo e morrer é lucro. Aqui nós temos duas verdades inseparáveis para Cristo: morrer é lucro. Aqui tocamos no assunto que ninguém gosta de falar menos, nem pensar nele: problema ou morte. No caso aqui, o que é morte? Nós nos perguntamos quando Paulo veio a se entregar. A morte não é um fenômeno meramente natural, mas é um castigo de Deus pelo pecado. Está em Gênesis 2:17 e também em Hebreus 9:17. Então, o pecado, a morte, ele não existia no princípio. Quando nós olharmos para trás, quando Adão e Eva foram criados ali no princípio por Deus, não existia a morte. A morte foi consequência da desobediência de Eva em comer o fruto do proibido. Então ali nós entendemos que a morte não era consequência, não era um fenômeno que Deus ali desejava para os filhos, mas ali foi um castigo pelo pecado que foi cometido ali no passado. E hoje nós pagamos esse preço. Mas ali Paulo ali se entregou à morte, mas amou a morte realmente verdadeira. E ele faz parte da mediação que Deus pronunciou a Adão e seus descendentes: pois tu és pó e do pó tornarás. Amém? E fala ali também, isso se encontra em Gênesis 3:19. O texto ele fala sobre a morte física, e não a separação do corpo e da alma, mas a Bíblia ela fala também. Mas dois tipos de morte: a morte espiritual, separação da presença de Deus por causa do pecado, a morte eterna e condenação eterna ao inferno. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, como diz a palavra de Deus. Então, a consequência dos nossos atos, a situação que nós encontramos, se nós estamos apegados a Cristo ou não, nós sabemos que se nós deixamos de servir a Deus, deixamos de viver a palavra dele, deixamos de fazer a vontade dele contra aquilo que ele ordenou, nós sabemos que nós pagaremos um preço muito alto. Nós sabemos que a realidade é que nós vamos se afastar de Deus. Imagina nós, não sei vocês, mas eu pelo menos, se eu fico afastado de Deus, é uma coisa assim muito, muito ruim. É como se você tivesse um vazio. Você se sente, você não transborda, você não consegue transmitir amor, você se sente uma pessoa insuficiente, uma pessoa que não tem valor, e isso é o que o inimigo deseja para nós. Então, é isso porque ele falou da condenação, a morte eterna. Imagina a gente morrer eternamente. Nós sabemos que a morte ela é passageira para aqueles que realmente creem em Cristo, que vão ressuscitar no dia da vinda de Jesus Cristo. Mas o ponto é para aqueles que realmente ainda querem permanecer fazendo a vontade dele, eles vão ser condenados a viver no inferno. Então, meus irmãos, a morte é a realidade para todos, ninguém pode fugir dela. Independente de nós sermos cristãos e estarmos servindo a Deus, nós devemos analisar cada área da nossa vida para que nós possamos ver se estamos apegados às coisas do mundo ou se estamos alicerçados à palavra de Cristo. Sejamos velhos, ricos, pobres, Jesus Cristo ele não determina a hierarquia
assim, nós somos homens e mulheres, crentes ou descrentes. Segundo ali Salmos 39, 4 ao 7 e 92. A questão que a morte é uma realidade, mas esse tipo de atitude teremos diante dela. Mas o que fica o ponto é que tipo de atitude nós vamos ter diante dela. Amém? Por outro lado, Paulo ali também levantou outras questões. Muitos de nós tememos a morte. Eu temo a morte, não sei vocês, mas eu não quero morrer. Quando nós vemos um ente querido nosso, um parente nosso morrer, a gente fica triste. E a gente se pergunta, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se vamos estar vivos, não sabemos se vamos estar bem. Só Deus sabe se nós vamos estar vivos. Mas nós tememos a morte. Nós tememos que a menção sobre o exemplo, por exemplo, a palavra da morte, ela esteja convidada. Às vezes nós ficamos desesperados, ficamos quando a morte chega em sua casa. Nós tivemos um exemplo muito grande diante do fato desse ano, decorrer do ano passado para este ano, porque nós tivemos um exemplo do Covid. O Covid ele foi uma situação um exemplo muito forte para nós. As pessoas ficaram com medo, as pessoas tiveram perdas muito grandes, e nós ficávamos olhando ali, gente, eu posso morrer, se eu não trabalhar eu vou morrer, nós ficávamos diante do dilema. Imagina você não ir trabalhar, você perde seu emprego, você passa dificuldade, pode passar fome. Então assim, era uma situação que nós pudéssemos encontrar. Nós estávamos divididos entre trabalhar para ter o sustento para a nossa família e ao mesmo tempo com medo de pegar uma doença que foi considerada fatal para a humanidade. Ela colocou um medo muito grande na humanidade. Nenhum país se ousou contra ela. Todas as pessoas ficaram chocadas com a fatalidade do Covid. E isso que eu coloco um ponto hoje para vocês. Será que estamos preparados para morrer para Cristo? Porque nós temos medo da morte, mas ao mesmo tempo nós desejamos fazer tudo para Cristo. Será que a morte é uma coisa que estamos preparados para morrer em favor da palavra dele, em favor da fé, crendo que ele morreu por mim e por você, para que possamos ter vida eterna? Essa é a situação que eu quero colocar para vocês. Amém? A Bíblia está cheia de consolo para nós crentes. Nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos perguntar o dia de amanhã, o que iremos comer, o que iremos beber. Porque, como fala na palavra, que Deus ele sustenta até os animais. Por que não nós que somos filhos dele? Amém? Então fala ali também, a Bíblia está cheia de consolo para o crente, quando o assunto é a hora da sua morte. Então nós encontramos referências referente a esse assunto em Salmo 116, 15, Apocalipse 14, 3. Amém? Porque a partir de estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Quando nós decidimos morrer para o mundo, viver para Cristo, nós passamos a viver uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de alegria, uma vida onde nós vamos ter a Cristo como nosso alicerce, como nosso cabeça da família, Ele que nos orienta a como conduzir a nossa família, como seguir a palavra dele, como educar nossos filhos. Então essa é a situação. Então é muito melhor como não se vive, porque não haverá sofrimento. Imagina como nós sofremos para agora, para aqueles que realmente não desejam ficar no pecado. Nós vamos ter sofrimento ou luta contra o pecado. Também não é só porque vamos encontrar irmãos que nós perdemos no passado, entes queridos, familiares, mas quando nos deixarmos, principalmente porque vamos estar com Cristo. Esse é o ponto. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos, para aquele que deseja, estar com Cristo. Imagina você poder ver Deus ali, poder exaltar e glorificar. Nós já ficamos alegres quando nós estamos na igreja, na casa do Pai. Imagina quando nós estivermos no céu, podendo ter o privilégio de exaltar o nome do Senhor e glorificar e louvar o nome dele na presença dele. Amém? O que motivou ali Paulo também a almejar a glória do Senhor é desfrutar da sua presença, vir para louvá-lo e por estar aqui ele glorificar ele toda a eternidade, louvando e agradecendo o seu nome. Quem está em Cristo, queria colocar para vocês, já não permanece no reino da morte, mas está somente
numa estrada para a realização plena da meta da sua existência, glorificar a Deus. Então, irmão, fala aqui que nossa existência aqui, ela é temporária, para aqueles que realmente estão servindo, aqueles que estão realmente querendo servir e exaltar o nome do Senhor. Ele estará com Cristo, e para lá também iremos. Paulo está com Cristo, e nós desejamos estar, conhecer Paulo, conhecer Moisés, conhecer vários irmãos, vários personagens que estiveram aqui na terra, que serviram a Deus e que hoje vivem com Ele. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, pois permanecemos no corpo e na alma de Cristo. Esse é o nosso único consolo na vida e na morte. E aí eu gostaria de colocar um versículo para vocês. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Salmo 23, 4. Nada neste mundo, nem mesmo a morte, poderá separar do amor de Deus. Quem ama Cristo. Romanos 9, 31 e 39. Eu gostaria de finalizar aqui com os irmãos, fazendo algumas colocações. Por outro lado, será que eu, você, Cristo, será que Deus tem vivido no mundo? Será que nós vivemos para Ele? Será que a morte dele, a morte, será um lucro para você, para mim, para você? Se Ele chama e crê nele, será que teremos eternidade? Deixo aqui para vocês. Então, convido os irmãos para que se arrependemos dos seus pecados enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto pode achar. Não entregue aqueles que confiam nele. Creia em Cristo. Você será salvo pelo toda a eternidade. Amém? Agradeço aos irmãos. Gostaria de fazer uma oração e na sequência nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Amém? Soberano Deus, Pai amado, eu quero te agradecer, te exaltar, te glorificar, porque o Senhor, Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, aqui foi falada a tua palavra, pelos filhos, foi ministrada, Pai, e que nós possamos, Pai, refletir naquilo que foi falado. Pai, que nós possamos entender que, Pai, a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está, Pai, na vida eterna, na glória, para aqueles que realmente estão permanecendo fiéis, mesmo diante das dificuldades, mesmo numa situação de morte, como Paulo ele estava ali preso, Pai, e demonstrou fé e continuou perseverante, Pai, demonstrando que creia e deixou tudo nas tuas mãos, Pai. Então, por isso eu te louvo e te engrandeço, Pai, e Pai, te peço, Senhor Jesus, esteja, Pai, guardando, nos levando em paz, e que te louvamos, porque até que o Senhor nos guardou. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados. E o Senhor das vidas
paz, para que o Senhor abençoe a nossa semana, para que o Senhor nos dê uma semana assim cheia da graça do Senhor, que as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa, seja assim, suprido pelo Senhor, e que seja uma semana cheia da graça de Deus. Se você pode, participe do Léo na semana. Isso nos alimenta, nos ajuda. E nessa semana nós vamos ver a possibilidade de fazer lá na casa da irmã Luzia. Tá bom? Que ela não consegue vir à igreja, ela está enferma. E aí a gente poderia ir até ela. Tá bom, irmã mãe da Eliana? Então vamos orar nesse sentido. E daí nós confirmamos com vocês no grupo da igreja. Eu digo confirmar porque nós precisamos ver como está a saúde da irmã Luzia primeiro, se ela está em condições de nos receber. Aí se estiver tudo ok, aí a gente faz lá, né, Eliana? Ele falou com a gente ontem, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de cultuar o teu nome, pela oportunidade que nós temos de adorar o teu nome, pela oportunidade que nós temos de bendizer o teu nome. Te agradecemos, a Deus, por cada irmão, Senhor, por participar do culto aqui na igreja, Senhor, e por aqueles que vão participar depois pela internet, Senhor. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor nos dá disposição para acordar de manhã no domingo, para estar na sua casa, declarando para o Senhor que a nossa prioridade da semana é o Senhor. Domingo, primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, nós estamos iniciando a nossa semana dizendo: Senhor, toma a direção da nossa vida, toma a direção da nossa semana, toma a direção dos nossos sonhos. A nossa vida está no teu altar, Pai. A nossa vida está nas tuas mãos e nada foge do teu controle. Eu te peço, Senhor, o Senhor abençoe com graça abundante a vida de cada irmão. Retribui, Senhor, 100 vezes mais em bênção, meu Pai, a vida dos irmãos, do ministério do louvor, pela fidelidade do teu povo, Senhor, por estar aqui, sendo fiéis a ti, Senhor, perseverantes, meu Pai, todos os domingos, para te adorar, para te bendizer. Abençoa pelo Álvaro, Senhor, abundantemente, pela disposição do teu filho, Senhor, ministra a tua palavra. Abençoe, Senhor, o ministério infantil, os professores, abençoa, Senhor, os irmãos que ficam na bateria, os irmãos de tesouraria. Cada parte desse culto, Senhor, foi feita por homens e mulheres que te amam. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana cheia da tua presença. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja na direção de todas as coisas. Se formos fazer alguma coisa que não te agrada, que não te louva, que o Senhor nos pare nisso, que o Senhor nos impeça, Senhor, para que a gente tenha uma vida que te agrade em todos os momentos. Supre, Senhor, as famílias da igreja. Não permita que ninguém tenha falta de nada. E que tudo que eles fizerem seja abençoado, seja cheio da presença do Senhor. Pai, oramos também pela vida do pastor Wilson, Senhor, que neste momento está iniciando a prova, Pai. Que o Senhor vai desenvolver, Senhor, a vida dele. Tudo aquilo que ele estudou, Senhor. Tudo aquilo que ele se dedicou. Quantas madrugadas acordadas ele não quer estudar. Que o Senhor esteja fazendo seu filho lembrar, Pai, de tudo aquilo que ele se empenhou, tudo aquilo que ele estudou. Tira a ansiedade, o nervosismo. Que ele consiga preencher bem a prova, Senhor. Que se for a vontade, ele seja aprovado para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos por ele, Senhor, como igreja. Pai, teu grande amor, que as ricas e benditas consolações do teu Espírito estejam aqui conosco na igreja, com todo o teu povo, Senhor, que está espalhado nos 4 cantos dessa terra. Que o Senhor possa manifestar o teu rosto e que o Senhor possa derramar a tua paz sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa semana, para a glória do Senhor. E a igreja do Senhor Jesus diz: Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Vou na paz do Senhor e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.